Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre média aritmética simples. E eu trouxe duas questões da banca VUNESP que mostram bem como essa banca costuma cobrar esse conteúdo. Vocês vão perceber até que as questões são muito parecidas e não são só essas duas questões. Várias provas da VUNESP cobrando média aritmética simples têm questões semelhantes a essas duas que eu vou mostrar, tá? As questões que eu escolhi de hoje são do concurso de oficial administrativo da Câmara de Itapeva e a outra é de técnico de imagem e som também da Câmara de Itapeva. Então, média aritmética simples. Normalmente os anunciados falam apenas em média ou média aritmética, tá? Isso vai ser a média aritmética simples. Quando que ela não é simples? Normalmente a gente trabalha a média aritmética ponderada. É quando um dos itens, um dos valores, ele tem mais importância que o outro. Então você deve se lembrar quando você estava estudando lá no ensino fundamental 1 ou no médio, que a prova de recuperação tinha um determinado peso e a média bimestral tinha outro. A média bimestral, normalmente, ela é mais importante do que a prova de recuperação. Então, tinha um esquema de multiplicar por 6, multiplicar por 4, é a média ponderada, tá? Mas o que interessa aqui é a média aritmética simples. Então, eu peguei a definição de média aritmética simples junto com dois exemplos. A média aritmética simples dos números A e B vai ser A mais B divididos por 2. Então, a média, o conceito de média está ali. Você vai somar os valores, você vai adicionar esses valores e vai dividir pela quantidade de valores. A média aritmética entre os números A, B e C, então é o A mais o B mais o C e eu divido tudo por 3. A média aritmética de 50 mil valores, mesma coisa. Nós vamos pegar, vai adicionando 1, 2, 3, 4, 5 até adicionar todos e divide pela quantidade de valores adicionados. Não tem segredo, tá? O que a VUNESP costuma fazer? Eles colocam na mesma questão média, equação de primeiro grau e tabela. Então, se você tem dúvida, principalmente na equação de primeiro grau, eu vou te pedir para parar, assistir primeiro os vídeos de resolução de equação de primeiro grau e depois você continua com média. Porque é necessário que você saiba resolver a equação para conseguir compreender a resolução dessas questões, tá? Vamos lá, primeira questão. A tabela apresenta algumas informações sobre o número de funcionários que havia em cada um dos 5 setores de uma empresa antes da reformulação na estrutura da empresa. Então, está escrito na tabela que no setor A tinha 8 funcionários, no B tinha X, no C tinha 5 e assim por diante. Após a reformulação na estrutura da empresa, o setor E foi extinto e seus funcionários foram demitidos. Então, depois da reformulação, tem menos 3 funcionários e menos um setor, né? Também foram demitidos 5 funcionários do setor B e um funcionário de cada um dos setores A, C e D. Dessa forma, após as demissões e a extinção do setor E, a média aritmética dos números de funcionários dos setores A, B, C e D ficou uma unidade a menos do que a média aritmética do número de funcionários dos 5 setores antigos, antes da reformulação. Então, ele está comparando as médias. O número de funcionários do setor B, após a reformulação, passou a ser igual a... Para resumir esse enunciado, eu vou escrever o seguinte. Existia uma média anterior, exatamente como está ali na tabela, a média daqueles funcionários ali. Teve uma reformulação e existe uma nova média. E o enunciado vai comparar essas duas médias, tá? Quando ele fala que a média aritmética ficou uma unidade a menos, ele está comparando as duas médias. Então, nós vamos escrever a média anterior, vamos escrever a média atual e depois a gente compara. A média anterior é pegar a quantidade de funcionários e dividir pela quantidade de setores. Então, são 5 setores. Então, eu divido por 5. Então, eu tenho 8 funcionários, X funcionários do B, 5 funcionários para o C, X menos 5 para o D e 3 para o último setor. Somo tudo e divido por 5. Essa é a média. E o que aconteceu nessa reformulação?
Segundo o enunciado na reformulação, não tem mais funcionários, os 3 funcionários do grupo E, um funcionário a menos em cada um dos setores e 5 funcionários a menos no setor B. Então, onde tem 8, eu vou escrever 7, porque esse setor perdeu um funcionário. Onde tem X, eu vou ter que escrever X menos 5, porque esse setor, o B, ele perdeu 5 funcionários. Onde tem 5, eu escrevo 4 e assim por diante, tá? Não pode esquecer que o último setor, ele não existe mais. Então, ficou assim. Veja, 7, era 8, ficou 7, era X, ficou X menos 5, era 5, ficou 4. Era X menos 5, ficou X menos 5, menos 1. Você poderia colocar menos 6, eu sei. Só que, na dúvida, eu deixei menos 1 ali para que todos entendam. E divide por 4, por que 4? Porque não existe mais o último setor. Eu vou passar limpo essas médias, tá? Só organizar ali para ficar mais simples. Agora, vou comparar as duas médias. E o que diz o enunciado? A média aritmética do número de funcionários dos setores ABCD, ou seja, a nova média, ficou uma unidade a menos que a média dos 5. Então, a média atual, ela é igual à média anterior menos 1, porque ela ficou uma unidade a menos. Então, é isso que eu escrevi. A média atual, 2x sobre 4, é igual à média anterior, menos 1. Agora, como que eu resolvi isso? É uma equação com fração. Então, 2 caminhos. Frações equivalentes. Tem aqui no canal explicando detalhadamente. Ou MMC. O processo vai dar na mesma. O novo denominador que eu vou utilizar aqui é 20. E esse numerador, repara que mudou. Por que mudou? Porque eu tinha um 4 no denominador e passou a ser 20. Então, eu multipliquei por 5. Se eu multipliquei por 5, eu multiplico 2x por 5. Fica 10x. Agora, ali no 5. Era 5 e ficou 20. Então, eu multipliquei por 4. Então, eu multiplico todo o numerador por 4. Tanto 11 quanto 2x. E, por fim, era 1. Porque onde tem 1 é 1 sobre 1, né? E ficou 20. Então, eu multipliquei por 20. Multiplico o numerador por 20. Agora, eu não preciso mais desse denominador. Então, a minha equação vai ficar 10x é igual a 44 mais 8x menos 20. X para um lado, números para o outro, e eu resolvo isso aqui, e eu vou achar que x vale 12. Nem tem essa resposta, por sorte, porque muita gente chega ali, x12, marca 12 e vai para a próxima questão. Cuidado, o enunciado quer saber quantos funcionários que o setor B passou a ter. Mas ele perdeu 5 funcionários, né? Então, x vale 12, mas como ele perdeu 5 funcionários, a resposta é 7. 12 menos 5, 7. Vamos para a próxima questão, que é parecidíssima com essa. No depósito de uma loja, há determinado número de caixas dos produtos A, B, C, D e E. A tabela apresenta algumas informações sobre o número de caixas de cada produto. Após a compra, lá não tinha sido emitido, ó. Após a compra de mais 4 caixas do produto C e nenhuma caixa dos demais produtos, então o C era X, ficou X mais 4. Então, após a compra de 4 caixas do produto C e nenhuma dos outros produtos, a média aritmética do número de caixas desses 5 produtos passou a ser uma caixa menos que a média aritmética do número de caixas dos produtos D e E. Então, ele também está comparando a média aritmética do produto do número de caixas desses 5 produtos após a compra citada passou a ser. Então, pera lá. Existe uma média, teve uma compra e ele comparou, certo? Então, vamos lá. Média dos produtos que a gente tem na tabela. Produto A tinha 4 caixas, produto B com 8 caixas, produto C era X, mas foi comprado mais 4, X mais 4, produto D ficou igual e produto E ficou igual. Então, eu só alterei o produto C porque foram comprados mais 4. Então, a média vai ser igual a 26 mais 3x sobre 2. Agora, ele vai comparar essa média com a média dos produtos D e E. Qual é a média dos produtos D e E? D mais E sobre 2. Então, é 2x mais 10 sobre 2. E por que eu coloquei menos 1? Porque a média atual ficou uma unidade a menos que D mais E, que é a média dos dois produtos D e E. Não é isso que diz o enunciado?
Passou a ser uma caixa a menos. Então, a média atual ficou igual à média dos produtos DE, menos 1. E como é que eu faço a média dos produtos DE? São só 2 produtos. Então, eu somo a quantidade dos 2 e divido por 2. De novo, eu tenho uma equação com fração. Eu vou usar como novo denominador aqui o 10. E a minha equação vai ficar assim. Se você usar MMC, também vai ser 10. O importante é ter que multiplicar o numerador. E como que eu faço isso? Veja, eu tinha um denominador 5 e ficou 10. Multipliquei por 2. Então, multiplica por 2 todo o numerador. Depois eu tenho 2 e ficou 10. Multipliquei por 5. Então, multiplique por 5 o numerador. E por último, onde tem 1, eu coloquei 10 décimos. 1 é a mesma coisa que 10 décimos, não é? E se você quiser fazer com frações equivalentes, era 1, ficou 10. Então, multiplique por 10. Não preciso mais desse denominador. E agora é só resolver a equação. Porque tem x para um lado, números para o outro. Divido tudo por menos 4. Aqui nesse caso não pode esquecer de inverter o sinal, tá? Quando você passa um 10x para o outro lado, ele vem menos 10x. Agora eu divido tudo por menos 4 e eu encontro x igual a 3. De novo, não tem nem essa resposta, mas é porque a resposta não é 3. O que o enunciado quer saber? A média dos 5 produtos após a compra. Então, a média dos 5 produtos após a compra é a primeira linha que eu escrevi. A diferença é que agora eu já sei que o x vale 3, né? Então, eu vou pegar a minha equação, que eu já tinha, né, escrito lá em cima a primeira, e eu vou colocar no lugar do x o 3. E agora é só calcular. Então, somando tudo dá 35 sobre 5, que vai dar 7. Coincidência, tá? A resposta ser 7 igual a outra questão. Então, eu fico por aqui. Vou te pedir para se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e desejar bons estudos para você.